Vamos agora olhar alguns fatos estilizados associados ao processo de globalização financeira. Retomando, insisto, aquilo que em alguma medida nós vimos e vamos avançar em tópicos anteriores, particularmente no tópico 1 e no tópico 4. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a maior integração econômica na dimensão comercial, na dimensão financeira, nas últimas décadas tem sido possível pela combinação de fatores produtivos, tecnológicos e também institucionais. Então, na medida em que as barreiras à livre mobilidade de capitais e as barreiras ao comércio vão sendo diminuídas cada vez mais, isso permite com que as empresas reorganizem suas estratégias produtivas, relocalizem suas plantas, buscando ganhos os mais diversos. Tem toda uma literatura que foi objeto lá de Economia Internacional 1 sobre os determinantes do investimento direto estrangeiro, mas objetivamente o fenômeno histórico que nós vamos observar ao longo das últimas décadas é a constituição do que nós chamamos, os especialistas chamam de cadeias globais de valor, que são cadeias hierarquizadas. No topo dessas cadeias estão empresas chamadas multinacionais, mas que têm uma base nacional de origem em países avançados, que dominam os processos produtivos, as tecnologias, comandam e possuem as marcas, né, um enorme valor para as marcas, e também os canais de comercialização, em função disso, acesso a financiamento, e redistribuem a produção internacionalmente. Então, aquela ideia, eu estou desenvolvendo o produto, desenvolvendo essa comercialização, sua assistência técnica nos Estados Unidos, mas produzindo em algum país da Ásia. Bom, essa era a regra até recentemente. Agora nós estamos talvez assistindo uma mudança disso com a ascensão dos nacionalismos. Então, os dados que nós vamos ver agora envolvem pensar esses determinantes, a redução de custos de transporte, a disseminação das novas tecnologias de informação, a redução das barreiras às transações internacionais são evidências nesse sentido. E também vamos retomar o debate das vantagens e desvantagens da integração. Voltando à imagem que nós já tínhamos visto, o mundo contemporâneo, em termos de integração comercial e financeira, retoma os patamares de integração observados no auge do padrão ouro internacional e o processo de fechamento do entreguerras. Quando esse estudo foi feito, lá no começo dos anos 2000, em alguma medida ele nos permitia refletir a possibilidade de uma nova rodada de desglobalização, porque nós já tivemos no passado. É importante lembrar que durante boa parte dos anos 80, 90 em diante, né, a ideia de que o processo de globalização era inexorável por determinantes tecnológicos, né, na medida que os custos de transação diminuíram e as empresas se reorganizaram, minimizava a dimensão política. Nada que é humano, nada que é social é inexorável. Nenhum império, nenhum poder durou para sempre. Nenhum arranjo institucional até hoje durou para sempre. Portanto, o que nós estamos assistindo hoje, né, é o questionamento dessa crescente integração e um recuo. Né, os conflitos comerciais tecnológicos entre Estados Unidos e China estão abrindo como possibilidade, como horizonte, uma desglobalização. Se ela vai acontecer ou não, nós não sabemos ainda. Há indícios nesse sentido. Também pode ser revertida essa etapa de desglobalização da última década. Mas, objetivamente, talvez no futuro se olhe para trás e se diga, olha, aquilo ali foi uma nova etapa de desglobalização, como hoje nós podemos olhar para o entreguerras e para a saída da Segunda Guerra Mundial e observar uma maior integração das economias e uma retomada que vai sendo gradual e ganhando força dos anos 80 em diante. É isso o que nós vimos lá no Obstfeld Taylor, quando eles pegam vários indicadores e sugerem que o mundo contemporâneo repôs os patamares de integração observados no auge do padrão ouro internacional e que no entreguerras e na saída da Segunda Guerra Mundial houve uma menor integração do mundo financeiro. A redução dos custos de transporte, né, ao longo dos últimos 100 anos tem sido em valores constantes bastante significativo. Portanto, isso ajuda imensamente, né, em aproximar os mercados. As tecnologias, no sentido de que elas reduzem esses custos, de fato, permitem a globalização. Mas não existe um determinismo tecnológico na medida em que decisões políticas podem reverter a despeito dessa queda de custos de transação. Qual que é que nós estamos assistindo nos últimos 10 anos? A tendência dos anos 80 para cá foi de queda
nas alíquotas médias de impostos de importação. Toda a institucionalidade do sistema GATT-OMC foi para travar, né, num nível baixo. E o que nós estamos observando nos últimos 3, 4 anos, particularmente a partir da iniciativa da administração Trump? É uma elevação das alíquotas comerciais em meio a essa guerra comercial que gera rodadas de reações por parte dos outros parceiros. Em grande medida, isso nos remete lá à década de 30 das políticas de empobrecimento dos vizinhos, de modo que, mesmo esses gráficos mostram decisões políticas de redução a partir de uma institucionalidade multilateral criada para tanto, pois o próprio país que criou essa institucionalidade dos Estados Unidos agora estão boicotando essa institucionalidade, implodindo desde dentro os organismos multilaterais, inclusive a OMC. Em determinado momento eu havia comentado que o custo de um minuto de ligação telefônica às vésperas da crise de 29 era de $150 a valores de hoje. Isso porque esse dado do FMI pega dólares de 1990. Mas se nós formos pegar nos últimos 30 anos a inflação acumulada nos Estados Unidos, aproximadamente nós teremos um valor de $150 o minuto de ligação. Hoje a comunicação vai a custo zero com a disseminação em exponencial do uso das novas tecnologias de comunicação. Os controles de capitais foram basicamente abolidos nas economias avançadas e caíram muito nos emergentes. Mas notem que essas estimativas são anteriores aos desdobramentos da crise financeira global na Europa, quando inclusive controles de capitais e outras medidas, hoje chamadas de macroprudenciais, passaram a ser adotadas. Nada impede que no futuro nós tenhamos de novo uma desconexão dos mercados financeiros em meio à retomada de novos mecanismos de controle sobre as liberdades, né, dos agentes relocalizarem os seus investimentos no plano internacional. Objetivamente, dos anos 70 para cá, houve essa redução. Inclusive, os controles haviam sido eliminados nos países de alta renda, ainda que não totalmente nos países emergentes em desenvolvimento. Nada impede que no futuro nós voltemos a ter controles. A literatura que faz o balanço dos custos e benefícios da integração, e aqui eu chamo particular atenção para os trabalhos feitos no FMI, nós vamos enfatizar um lá do começo dos anos 2000 e um mais recente. O do começo dos anos 2000 é do Praça e de seus coautores, exatamente fazem esse balanço. A pergunta é, os países emergentes em desenvolvimento, que se integraram financeiramente, cresceram mais ou cresceram menos? Estabilizaram esse crescimento ou não? Isso porque, do ponto de vista teórico, a ideia é de que a globalização financeira seria boa para quem tem capital sobrando e para quem tem capital faltando. Lembrem lá da discussão do ponto 4 do nosso modelo Norte-Sul. Norte, chamemos os países ricos, tem poupança em excesso, taxas de juros muito baixas. Sul, falta poupança, taxas de juros mais elevadas. Se eu integro, eu posso redistribuir riscos e aumentar a remuneração dos capitais ajustado pelo risco. Do ponto de vista de quem recebe, o acesso a recursos externos permitiria acelerar o crescimento e, se os capitais atuarem contraciclicamente, estabilizar o ciclo econômico. A poupança global se alocaria mais eficientemente e países desejosos de receber recursos externos deveriam se comportar. Isso seria uma disciplina para os tomadores de decisão. Então nós temos um pacote de benefícios em potencial. Será que eles se realizaram? Os estudos do FMI sofisticam ainda mais isso, né? Então a globalização financeira poderia levar a crescimento e reduzir a volatilidade do consumo, quer seja por canais tradicionais de maior eficiência alocativa, aprofundamento dos mercados financeiros e compartilhamento do risco, mas também pelo desenvolvimento das instituições financeiras, novas instituições, novos produtos financeiros, melhorias institucionais, regras contábeis, proteção dos credores, melhor gestão macroeconômica e microeconômica, disciplina macroeconômica. Tudo isso produziria não só mais poupança, investimento, crescimento, mas aumento da produtividade total dos fatores. Segue aí a perspectiva teórica anti-otimista derivada da teoria neoclássica. Porém, na medida em que as evidências mostram em grande medida o contrário,
os países, ou melhor, o FMI, Banco Mundial, passam a trabalhar com a ideia de que esses ganhos não são diretos, salvo os países não tenham um nível elevado de integração comercial e um nível elevado de sofisticação financeira. As crises recorrentes nos anos 90 vão levar o FMI, principalmente, a adotar uma agenda de busca de melhoria na governança desses países emergentes em desenvolvimento. Isso antes da crise financeira global. Qual era a ideia? A ideia de que se esses países adotassem padrões de integração e regras de governança parecidas com as europeias e americanas, esses países colheriam os benefícios da globalização financeira, reduziriam os riscos de crises. O fato objetivo, né, uma vez mais, é que com a crise financeira global esse argumento perde força, porque é uma crise que acontece nos países centrais, com as suas instituições, com os seus modelos de governança. Os problemas associados à integração já eram claros. Um deles é garantir que os contratos sejam honrados, a perda de autonomia de política, na medida em que os capitais são mais livres, é mais difícil tributá-los, a perda de autonomia para manter o controle sobre taxa de câmbio e taxa de juros, a ideia da existência de um trilema, e o efeito contágio das crises financeiras. Foram elementos que nós enfatizamos lá no tópico 4. Então não adianta eu fazer o dever de casa, se tem uma crise, os investidores simplesmente, né, fogem da minha economia, independentemente se ela está melhor ou pior ajustada. De modo que, inclusive, na perspectiva de muitos autores, como nós vamos ver na sequência, autores afiliados à ideia dos ciclos financeiros, não existiria o trilema do Mandel, mas sim um dilema. Países financeiramente abertos perdem a capacidade de gerir suas taxas de câmbio e suas taxas de juros. Então a taxa de câmbio flutuante é um amortecedor parcial dos choques externos.